Esdras foi um sacerdote e escriba que liderou um grupo de exilados judeus de volta a Jerusalém. Sua história está registrada no livro do Antigo Testamento que leva o seu nome e também no livro de Neemias, já que ambos os livros originalmente formam uma única obra. Esdras era filho de Seraías e a genealogia registrada sobre ele fornece fundamentação suficiente para remontar sua linhagem sacerdotal até Arão, fazendo então com que ele pertencesse à principal corrente sacerdotal de Jerusalém. O nome Esdras pode significar ajuda ou talvez Jeová ajuda, caso esse nome esteja em sua forma contraída. A Bíblia menciona Esdras especialmente como um sacerdote, especialmente como um escriba e também como escriba e sacerdote, ou seja, com funções acumuladas. O relato bíblico ressalta que Esdras era um escriba versado na lei de Moisés. Naquela época, um escriba geralmente era um funcionário do governo designado para executar algumas funções administrativas. Por exemplo, um escriba podia ser um oficial do exército responsável por fazer o controle e alistamento de contingente. Ele também podia ser um encarregado do palácio ou ser a pessoa que cuidava de importantes funções literárias, como, por exemplo, redigir crônicas e documentos reais, além de fazer cópias de textos sagrados. Esdras provavelmente possuía uma posição de prestígio na corte persa, tanto que ele foi encarregado de exercer a função de um tipo de secretário de Estado dos negócios judaicos. Então podemos concluir dizendo que o termo escriba aplicado a Esdras pode fazer referência tanto à sua autoridade governamental como à sua função de doutor da lei de Deus, sendo que essa última aplicação é a mais enfatizada no relato bíblico. A Bíblia diz que Esdras foi enviado a Jerusalém numa importante missão em 458 a.C. por Artaxerxes I. Esdras foi a Jerusalém para avaliar as condições civis e religiosas do povo judeu que estava habitando ali e também nas regiões circunvizinhas, a fim de estabelecer as reformas necessárias. Para tanto, Esdras recebeu autoridade para fazer nomeações dentro do Estado judaico, além de recursos, bens e alguns incentivos fiscais relacionados ao serviço no templo. Então, ele reuniu um grupo formado por exilados que desejavam voltar para Jerusalém, e depois de jejuar e orar, ele liderou esse grupo rumo ao território de Judá. Quando Esdras chegou a Jerusalém, ele percebeu que ali havia muitas dificuldades. Ele encontrou uma comunidade muito pobre e culturalmente atrasada em relação aos judeus que estavam estabelecidos na Babilônia. Então, Esdras se empenhou na reconstrução da comunidade judaica. Seu principal foco se deu quanto à questão dos casamentos mistos. A maioria dos judeus havia se casado com mulheres estrangeiras e adotado suas práticas pagãs. Então, Esdras ficou muito angustiado, porque ele identificou que tal comportamento tinha corrompido os judeus com idolatrias e costumes pecaminosos, prejudicando assim a adoração ao Deus vivo. O povo até que reagiu bem à atitude proposta por Esdras e alguns chegaram a rejeitar suas esposas pagãs. E aqui vale ressaltar que a Bíblia enfatiza que o sucesso da missão de Esdras se deu porque a boa mão de Deus estava sobre ele, bem como o apoio que ele recebeu de Artaxerxes foi devido ao fato de Deus ter movido o coração daquele governante. Mas, sem dúvida, quando se fala em Esdras na Bíblia, as pessoas geralmente querem entender qual era a relação entre Esdras e Neemias. Bem, Esdras e Neemias exerceram seus ministérios de forma simultânea durante algum tempo. Após os eventos narrados em Esdras capítulo 10, nada se sabe sobre ele até sua aparição novamente em Neemias capítulo 8, por volta de 444 a.C., quando ele leu publicamente a lei. Mas falando sobre Esdras e Neemias, vale dizer que existe uma discussão entre os estudiosos sobre a cronologia envolvendo esses dois homens. Tradicionalmente é aceito que Esdras chegou a Jerusalém antes de Neemias, mas algumas interpretações modernas questionam essa posição. Além de detalhes textuais, como por exemplo a menção de um muro em Esdras capítulo 9, versículo 9, e a possibilidade de Artaxerxes I ser na verdade Artaxerxes II em Esdras capítulo 7, versículo 1, o principal ponto de discussão é o estado de alienação encontrado por Neemias quando chegou a Jerusalém, algo que parece confrontar as reformas de Esdras e sua própria presença ali. É claro que certamente os problemas encontrados por Neemias, sobretudo com relação à imoralidade, dificilmente poderiam ter ocorrido se Esdras estivesse em Jerusalém.
Porém, os livros de Esdras e Neemias favorecem a posição de que Neemias de fato chegou depois de Esdras. Mas então, como podemos explicar o estado decadente que Neemias encontrou em sua chegada a Jerusalém? Bem, a solução mais provável para essa questão é a de que Esdras poderia ter estado em Jerusalém temporariamente e depois retornado à corte persa. Algo semelhante ao que ocorreu também com o próprio Neemias, conforme podemos ler em Neemias capítulo 13, versículo 6. Então, se for este o caso, Esdras retornou mais tarde a Jerusalém, onde participou juntamente com Neemias de novas reformas. E quanto à menção do muro em Esdras capítulo 9, versículo 9, é perfeitamente aceitável que seja uma linguagem figurada, fazendo referência à proteção concedida aos judeus que retornaram do exílio na Babilônia. Já com relação a uma suposta confusão com o nome do rei persa, realmente não há qualquer evidência que possa sustentar essa hipótese. Então, podemos concluir dizendo que a melhor sugestão sobre a cronologia desse período é aquela que diz que Esdras chegou a Jerusalém em 458 a.C. e Neemias chegou a Jerusalém em 445 a.C. E, inclusive, também é possível que Esdras tenha sido contemporâneo, pelo menos durante algum tempo, do profeta Malaquias. E agora, para fecharmos a biografia de Esdras, é importante destacarmos sua importância na história bíblica. Esdras é reconhecido como um homem que exerceu uma função editorial de grande importância em algumas partes das escrituras do Antigo Testamento. Como já dissemos, originalmente os livros de Esdras e Neemias constituem uma única obra, e apesar de a identidade de seu autor, pelo menos em sua forma final, ser desconhecida, a tradição aponta Esdras como o principal autor dessa obra, no sentido de que a maior porção dos textos presentes no conjunto Esdras-Neemias foi escrita por ele. Também devido à sua competência literária inegável, a tradição judaica atribuiu a Esdras muito respeito, inclusive considerando que ele tenha sido o autor principal dos livros de crônicas. Embora não existam evidências conclusivas nas escrituras ou mesmo na história para afirmar que Esdras foi de fato o autor dos livros de crônicas, além de que também existem particularidades que sugerem algumas diferenças entre os livros de crônicas e Esdras e Neemias. Seja como for, ainda assim é bem possível que Esdras tenha contribuído de alguma forma para a composição da redação de crônicas. Sem dúvida, a liderança espiritual que ele exerceu no período pós-exílico foi muito importante, de modo que alguns o consideram como sendo o fundador do judaísmo, ou pelo menos o maior influenciador da resistência e o apego à tradição diante da invasão do helenismo. E por fim, também é importante saber que o livro de Neemias menciona outros dois Esdras que inclusive também eram sacerdotes, mas que não devem ser confundidos com o Esdras principal.